Muito bem, são 9 horas e 7 minutos no estúdio panorâmico da rádio A Voz FM 87,9. Eu quero aqui agradecer primeiramente a Deus pelo ar que respiramos, na sonoplastia Melk, e esse que vos fala, pastor Luiz Hamilton, com o programa Pai em Alagoas. Em fevereiro de 2020, estivemos em 11º lugar pelo site oficial das rádios do Brasil e do mundo, e agora em fevereiro, mais uma vez, em 11º lugar no ranking do relatório da Rádiosnet. Eu quero aqui parabenizar primeiramente a todos os rádio ouvintes e a todos os programas aqui da rádio, né? E você nos acompanha no www.avozfm.com.br. Hoje, nas terças-feiras, nós temos o quadro Seu Psicólogo. Conosco, o psicólogo Plínio Silva, e temos a certeza, aí agora, baixa um pouquinho mais, Plínio. Aí dá para ver seu rosto. Perfeito, já está concentrado. É ao vivo. Hoje, dia 3 de março de 2020. Qual o tema, Plínio? Primeiro, seu nome, sua formação na área da psicologia. Bom dia, pastor Luiz Hamilton. Bom dia, amigo ouvinte deste importante programa, Painel Alagoas. Quero dizer da minha satisfação de estar participando de mais um programa Painel Alagoas com o quadro O Seu Psicólogo. Bem, diante das informações que nós estamos vendo, né, o assunto hoje eu acho mais falado através das mídias sociais, através dos meios de comunicações, sobre o coronavírus. Eu achei importante a gente conversarmos um pouco sobre esta temática, então eu daria como tema pensando sobre o coronavírus. Então é importante a gente refletir e pensar sobre este momento, o que está acontecendo, né? E diante de tantas informações que às vezes nos chegam, e aí isso realmente tem causado, né, um certo pânico na sociedade, um certo medo, e é importante nós refletirmos sobre este momento, diante de tantas informações que está chegando para nós através das mídias sociais, dos países que têm sido afetados, e da mudança que está acontecendo no mundo inteiro por conta do coronavírus. Sua formação? Sou psicólogo, atuo na área clínica, tenho especialização em terapia cognitiva comportamental. Hoje, nos visitando, esse quadro está impactando, né? Está ali o pastor Gildo. Vai para cá, Gildo. Manda paz para todos. A paz do Senhor Jesus para todos. Meu Deus, isso, com esse vozeirão, né? Foi bater lá no Japão. Muito bem. Pastor Plínio, o tema realmente preocupante, porque não é só um nome, mas é a morte. A morte no ar. O ar o que é o ar? É o vento. É o ar em movimento. Então, talvez seja pior do que a AIDS, do que o ebola, porque agora é no ar. A AIDS era no contato, era na saliva, esse é no ar. O ar é o vento em movimento. O que é o vento? É o ar em movimento. E ninguém pode sentir, mas chega. E está assustando as pessoas, está matando, né? Principalmente na Itália. Plínio Silva. Não resta dúvida, né? Às vezes esse volume de informações, muitas vezes mais desinforma do que informa. E aí é momento de nós repensarmos, né, sobre a nossa vida, pensarmos sobre este momento atual, porque existem várias visões, né? Você vai para a internet, você vai para o YouTube, e a gente vê justamente, às vezes especialistas, pessoas até de renome, muitas vezes falando sobre isso, uns com uma visão totalmente apocalíptica, né? Uma visão realmente escatológica da coisa, né? Com essa visão. Que é a doutrina dos fins de tempo. É a doutrina das últimas coisas do final. Essa área eu gosto, viu? Né? Então uns vai para esta área, né? Realmente está acontecendo no mundo todo. O que Mateus diz, né? Pestes, doenças. Peste, terremotos, guerras, né? Então, situações que a gente está vendo acontecendo. Por exemplo, o país aí que está sendo infestado por pragas de gafanhotos, né? A gente está vendo até alterações climáticas
né? Coisas assim, que eventos que estão acontecendo que fazia anos e anos e anos que não se aconteciam. E o mar também está avançando, né? Mar avançando, terremotos, furacões, né? E tempestades assim. E o que é que isso tem com a psicologia, Plínio? Tá mexendo nos sentimentos das pessoas, seja ela leiga da palavra, mas tem muitos que têm sensibilidade do que a natureza está sofrendo e ela está reagindo. Onde entra a psicologia? Onde entra o psicólogo? Justamente, é aí onde... Porque tudo isso está relacionado ao comportamento humano, está relacionado aos sentimentos das pessoas em relação a essas situações, né? Seja ela cristã ou não, seja ela intelectual ou não, está mexendo com o mundo inteiro, com o comportamento das pessoas no mundo inteiro, né? Então, por exemplo, as pessoas têm essa visão totalmente escatológica, traz para isso, né? Mostrando que realmente estamos vivendo os últimos dias, que tudo está caminhando para o desfecho final, né? Com essa visão aí totalmente, com o cumprimento destas profecias. Por outro lado, vem também uma visão, às vezes, mais científica da coisa. E aí também, às vezes, eu começo a questionar, eu não sou expert em infectologia, nessa coisa, não é nessa área que eu quero, mas às vezes eu começo como cidadão humano, como cidadão, eu começo até questionando também, né? Porque, por exemplo, tem muitas pessoas que querem realmente amplificar a coisa, ou seja, gerar um verdadeiro pânico no povo, no cidadão. E outro também que realmente relativiza muito. Não, porque sempre aconteceu, isso é uma simples gripe, sabe, como já aconteceu, como tem acontecido ao longo dos anos. Aí vem uma pergunta, Luiz Hamilton. Se é uma simples gripe, por que esta preocupação mundial? Se é uma simples gripe, nós já convivemos com muitas gripes ao longo de muitos anos. E por que, por exemplo, eventos estão sendo cancelados? Por exemplo, agora mesmo eu tive informações que a Latam cancelou voos para a Itália. Entendeu? Então, eventos sendo cancelados, voos sendo cancelados, né? Mudança na rotina das pessoas, cidades que muitas vezes estão sendo fechadas, né? Então, alguma coisa está errada, alguma coisa não está batendo. O que é que está por trás disso? Então, alguma informação ela não está chegando com qualidade para nós, né? Então, eu acho que é o momento da gente refletir. Então, às vezes é o seguinte, nós estamos diante de um problema que podemos dizer que é mundial, né? Estamos vivendo, podemos dizer, uma verdadeira guerra, né? Em função deste problema do coronavírus. Estamos vivendo aonde realmente muitos procedimentos estão sendo mudados, né? Há uma preocupação das autoridades mundiais e a gente está vendo vidas sendo ceifadas, porque o coronavírus, ele não escolhe se a pessoa é pobre, se é rico, se é... Ao contrário, até as pessoas mais influentes, elas estão sendo até mais vulneráveis, porque são aquelas pessoas que estão viajando nos aviões para cima e para baixo, participando de eventos, estão justamente em locais, muitas vezes, onde existe grande aglomeração de pessoas, e o que acontece é o seguinte, nós não temos muito o que fazer, todos nós estamos sujeitos a ser contaminado, a ser contagiado por esse coronavírus. E o que é que nós temos que fazer? O que é que nós temos que fazer? Não temos que fazer muita coisa, a não ser cuidados básicos que todos nós temos que ter com a nossa vida, com o nosso comportamento, com a nossa postura, né? Então, por exemplo, é lógico, por exemplo, uma pessoa que está num ambiente fechado, num ambiente de multidões, por exemplo, o carnaval mesmo agora, né? Foi um ambiente muito propício para a proliferação do vírus. Sim. Por quê? Né? Multidões, aglomerados uns próximo ao outro, né?
E realmente, por exemplo, o Galo da Madrugada, mesmo aí em Pernambuco, que reúne 1 milhão, 2, 3 milhões de pessoas. Então, e pessoas de várias partes, podemos dizer até do mundo. Então só precisa ter pessoas ali contaminadas para justamente... Eu acredito que esse negócio já está há mais tempo, Plínio, e não foi detectado de uma forma oficial. E agora, que nada é da noite para o dia. Nada da vida. Fulano de tal morreu, não. Vamos ver as sequências de algumas formas de viver. Fulano de tal oficializou agora, mas eu acho que isso já está vindo. Eles vão analisando mortes, né, índice, né, vão fazendo uma estatística, né, principalmente geográfica, e descobriram que a fonte veio da Itália. Interessante, da Itália, né, da Itália, né? Na verdade, quer dizer, tudo começou lá na China. Tudo começou lá na China. E a gente fica também assim... Pode ser um vírus laboratório. Justamente, a gente fica até questionando, né, porque a China... Deixa todo mundo... Porque a China é um dos países mais populosos do mundo, né? Então, não só um país mais populoso do mundo, mas também um país comunista. Que às vezes você sabe que nesses países comunistas não existe uma liberdade de informação. Não estamos aqui confirmando. Estamos configurando. Estamos, né, justamente... Nós temos o direito a pensar. Claro. É um dos países mais populosos do mundo, é um país realmente comunista, onde as informações muitas vezes não são transparentes, são sonegadas. Né? Você sabe que realmente não existe uma liberdade de imprensa como existe em outros países na China. Né? E também hábitos, muitas vezes, né? Hábitos alimentares, por exemplo, na China, nós... Segundo informações que a gente tem, se alimentam de alimentos que muitas vezes em outras partes do mundo se alimentam. Pessoas comendo, por exemplo, rato, comendo cobra, comendo morcego, coisas assim que... Então, ninguém sabe realmente, né, a origem desse vírus. Por que surgiu esse vírus? O que é que levou realmente? E aí, o que é que acontece? Hoje, com... essa globalização, né, onde realmente você está aqui hoje, daqui a pouco você pode estar na Europa, né, pode estar na América do Norte, e aí o que acontece? Isso facilita justamente a contaminação de outros países. Então, por conta disso, está aí esse vírus se alastrando pelo mundo inteiro. A gente só ouve estatística, o primeiro caso em tal canto, o primeiro caso em tal canto, aí é o primeiro, é o segundo, é o terceiro, tem tantas pessoas contaminadas, cada dia aumenta às vezes o número de pessoas contaminadas, cada dia às vezes aumenta o número de pessoas suspeitas, todo dia a gente vê a estatística crescendo. E aí, o que é que acontece, meus amigos? Nós estamos vivendo diante de uma situação real. Não adianta a gente criar um pânico diante de uma situação dessa, mas a situação é real. E agora, aí a psicologia trata comportamento. Que comportamento é esse que a população está tendo? Que está todo mundo apavorado, está todo mundo procurando. É um negócio de comprar máscara. E você sabe que existe o lado mercantilista, né? Capitalista. Né? Claro, por um lado. Lembra do kit que era obrigado aqui no Brasil comprar se o Detran multava o seu carro? E depois não resolveu para nada. E outros, né? Mas aí é o seguinte, numa situação dessa, alguém está ganhando. Alguém está ganhando com isso. Por exemplo, hoje quase está tendo dificuldade do abastecimento em máscara, ou seja, a indústria que fabrica a máscara, ela está tendo um lucro realmente, não está conseguindo atender a demanda do mercado. Álcool gel, hoje está tendo dificuldade das pessoas encontrarem álcool gel, né? Em alguns países realmente, onde por exemplo, na Itália mesmo, já existe problemas de desabastecimento. Por quê? Porque dentro de uma situação dessa, as pessoas começam a querer estocar, muitas vezes, alimentos, e aí vem também um desabastecimento, né? Então você veja que a situação é mais séria do que simplesmente uma questão de um novo vírus. Isso está mexendo com a economia do mundo inteiro.
está mexendo com o comportamento das pessoas do mundo inteiro. E aí o que é que acontece? A gente precisamos ter cuidado, é onde entra justamente a psicologia, precisamos ter cuidado para a gente também não entrar em pânico, entendeu? Não ficar realmente com esse medo, porque é o seguinte, o pânico não vai mudar a situação, esse medo exagerado não vai mudar a situação, não vai resolver. Agora é lógico que nós precisamos tomar alguns cuidados, precisamos tomar algumas precauções, precisamos mudar muitas vezes o nosso comportamento em relação a determinadas situações. Por exemplo, ambientes muitas vezes fechados, né? As pessoas muito próximas das outras, e nós sabemos que lamentavelmente tem muitas pessoas que não têm educação, né? Às vezes torce na tua cara assim, realmente, entendeu? Então ela termina, por exemplo, ambiente de shopping, cinema, onde existem shows, grandes aglomerações, existe uma vulnerabilidade maior para as pessoas serem contaminadas. Então é importante, eu muitas vezes, ter uma certa precaução a ir a determinados ambientes, né? Inclusive, até, por exemplo, até já temos visto, né, alguns sacerdotes, alguns líderes até tomando uma certa precaução. Por exemplo, igrejas católicas que às vezes colocavam a hóstia direto na boca da pessoa, já está entregando na mão, né? Então, as pessoas, a questão de se cumprimentar, de se beijar, ser muito efusiva, então tem que ter uma certa precaução, né? Ósculo santo, alguma igreja que trabalha com ósculo santo, ou seja, veja seu irmão no rosto, acabou, vai ter que parar. Justamente, as pessoas muito próximas, né? Às vezes você está ali, né? Diga para o seu irmão, o seu amigo da direita ou da esquerda, fale isso. Então, na hora que eu estou falando muito próximo, ali, eu estou o quê? Projetando saliva, que de hora para outra eu estou contaminando alguém. E é isso que eu digo, muitas pessoas muitas vezes estão gripadas, estão com resfriado, estão com alguns sintomas e na verdade ela não pensa no outro, né? Ela devia, quem sabe, uma pessoa numa situação dessa evitar o ambiente, ou se fosse para um determinado ambiente onde tem muitas pessoas, procurar usar uma máscara, né, para evitar contaminar outras pessoas. Mas muitas vezes as pessoas não pensam no outro, né? Pensam só nela. Então, assim, se eu estou gripado, evite, quem sabe, por exemplo, ir para um local onde tem muita gente, evite, quem sabe, naquele dia, fique em casa, se reserve um pouco naquele dia, até você realmente passar por essa fase. Então, assim, se você identificar, né, alguns sintomas, né, febre, né, tosse, alguma situação que mudou no seu organismo, procure realmente as autoridades, procure um posto de saúde, né, e evitar se automedicar. Agora, Plínio, como é que fica essa situação? A gente percebe, por exemplo, há uma desconfiança, você não é médico, mas vem tem gente que pode ter notícia ruim que é capaz de adoecer. Como tratar essa pessoa que entra em pânico, entra em desespero, tem surto? Tem pessoas que você vê, independente, né, desse coronavírus, independente já dos problemas que existem, existem pessoas realmente que têm uma verdadeira obsessão, né? Pessoas que somatizam, não são um tipo de doenças psicossomáticas que elas, muitas vezes, ela sempre está pensando que está doente ou que está com uma determinada doença, às vezes vai até o médico faz os exames e identifica que ela não está doente, mas não, eu acho que o médico não fez o exame direito, ou eu acho que ele não descobriu. Então, existem pessoas realmente que elas já estão, elas não aceitam que elas estão saudáveis, elas estão
buscando identificar que ela acha que tem alguma doença que contraiu, ou seja, uma simples dor, uma simples tosse, um simples resfriado, ela já acha que já está realmente com o vírus, que já vai morrer, que não tem mais solução, e a coisa não é por aí. Eu acho que é, como eu tenho falado, o pânico não ajuda. Não adianta, né, você fazer uma tempestade com um copo d'água, né? Então é momento de precaução, é momento de cuidado, mas os cuidados básicos, cuidado de higiene, evitar, por exemplo, colocar a mão na boca, evitar coçar os olhos, né? Ou seja, cuidados básicos, lavar as mãos antes de se alimentar, né? Se vai a um banheiro, fazer alguma necessidade, e se for mais ainda, lavar bem as mãos, simplesmente não passar água, quer dizer, passar o sabão até próximo ao cotovelo, lavar bem as mãos, esfregar bem as mãos, né? Procurar fazer uma higienização com álcool gel. Inclusive, eu acredito, acho que até uma sugestão, né, que eu daria, por exemplo, eu acho que todo restaurante hoje, todo estabelecimento local público, toda empresa hoje deveria disponibilizar na entrada, até nas igrejas, eu coloco também isso, disponibilizar nas entradas álcool gel, entendeu? Para que as pessoas possam estar fazendo assim uma higienização. Então é muito importante tomarmos este cuidado. Às vezes as pessoas, por exemplo, compram uma fruta na rua e ali com aquela mão sem lavar as mãos, aí pega uma maçã, come uma uva, quer dizer, sem uma devida higienização. Então, de uma hora para outra, essa pessoa pode ser contaminada, não só por essa questão do coronavírus, mas até outros vírus, entendeu? Outros vírus que nós estamos sujeitos, né? E a gente tem visto, por exemplo, no Brasil, doenças que já tinham sido erradicadas, voltando, como sarampo mesmo, né? Catapora, sarampo. Mais sarampo hoje, né? Sarampo. Então, quer dizer, a gente está vendo, mas isso é uma questão de falta de saúde, de cuidado. Eu vejo pessoas que chegam na rua sem lavar a mão, sem nada, pegam uma fruta e come, entendeu? E coloca a mão na boca, come com as mãos, por exemplo, às vezes vai pegar um alimento, além de não lavar as mãos, fica pegando no alimento para ingerir. Então existe falta de cuidados básicos. E aí também vem um problema, né, no nosso país, está aí questão, por exemplo, da dengue, né, que diante disso até nós estamos esquecendo da dengue, de outros tipos de gripe. Mas essa é diferente, tudo bem que a dengue também tem pessoas que teve dengue, teve o outro, que até as juntas dói, né, até hoje. Há 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, que as juntas, onde tiver juntas, dói tudo, incha, mas essa gripe é diferente, essa mata, contagia. Justamente, o que não entra na minha cabeça é muitas vezes um profissional, assim, eu não consigo entender isso, dentro da minha leiguice, às vezes não, esse vírus aí, ao contrário, ele é muito mais simples do que outros, entendeu? E aí, como é que está esse pânico, né? Essa preocupação mundial? Se ele é uma gripe como outras gripes, ou é um vírus bem mais simples do que alguma coisa está errada, né? Porque a gente está vendo a preocupação, inclusive está aí, né? O próprio Papa está com essa gripe, que ninguém sabe realmente, né? Está aí até em termos de agenda, né? Foi noticiado aí que ele está com uma gripe, que ninguém sabe realmente que tipo de gripe é essa, né? Pode ser que ele foi contaminado. Ninguém sabe. Há uma grande possibilidade. Inclusive, né, dizem, né, que informam que até inclusive um médico que descobriu essa doença, que estava tratando as pessoas, né, foi contaminado e chegou a óbito. Então a gente está vendo profissionais da saúde muitas vezes morrendo. Mas a questão, Plínio, que a gente percebe é que o homem está perdendo o controle. Se isso foi criado em laboratório, que isso não é da noite para o dia. A gente está aqui supondo, estamos trabalhando
supondo, você também trabalha como psicólogo, supondo situações de tempo, de locais, sentido geográfico, até você entender o seu paciente. A gente dá para entender que se o médico que estava tratando morreu, é que o negócio está muito mais sério, não tem controle. A máscara, eu sou muito claro com isso aí, eu não confio. É interessante, né, que a gente vê esses médicos meio que vêm cuidando dessas pessoas, com máscara, com avental, com luva, com tudo, e muitas às vezes, né, têm sido contaminados. Então é uma situação alarmante, uma situação realmente... Aí qual é a visão hoje, o Conselho de Psicologia aqui em Maceió, já fez uma reunião com os psicólogos. Agora vem a pergunta muito profunda. O presidente do Conselho quem é? O presidente do Conselho... É homem ou mulher? É uma mulher que assumiu, né, o presidente do Conselho. Foi uma eleição recente e eu praticamente não participei do processo. Então, ela tem a obrigação de chamar todos os psicólogos, psiquiatras, todos, para ter uma conversa, porque a sociedade está em parte em pânico. Eu acredito que este é um assunto... Ou uma nota, eu acho colocar que esse uma assunto, nota. entendeu? Eu acho que esse assunto envolve a saúde pública. E como ele envolve a saúde pública, não só o Conselho de Psicologia, mas todos os outros conselhos, mas você entendeu o que eu falei, organizações, né? instituições... Por você estar aqui e ser psicólogo, e o quadro é o seu psicólogo, eu acho que o Conselho deve uma nota de tranquilidade, emitir uma nota nos meios de comunicações para que haja tranquilidade, né? Porque a psicologia não trata do comportamento humano, porque tem pessoas, Plínio, que já não quer sair de casa, tem outras que estão com medo, tem outras que cancelaram viagem, tudo bem, mas a questão é essa. Chegou no Brasil. Já chegou no Brasil. É uma realidade, né? É uma realidade. Aí o conselho, porque a psicologia o quê? É sempre uma palavra, você está aqui. Eu acredito que o conselho, né? Até porque os primeiros casos no Brasil têm sido identificados recentemente. Eu acredito que o conselho, através do Conselho Federal e os conselhos regionais, eu acredito que eles vão empreender algumas ações. Pastor Jacques Balbino, Jacques Balboa, motorzinho de popa, está nos assistindo, de Jaci Braz. Meu abraço aos nossos pastores e amigos aí. João Melo, Piracicaba, ex-prefeito de Maceió, Corinto Campelo, João Melo, Jacques Balbino, pastor presidente da convenção estadual aqui do estado de Alagoas e pastor do campo da Adebraz. Ele é o presidente da convenção estadual e pastor do campo da Adebraz. Meu abraço. Um grande abraço. É de Deus. Manda uma mensagem, pastor, aí, que está nos acompanhando aqui na live, aqui, nesse quadro Seu Psicólogo, fantástico, e também lá na rádio Coirmã, que é a Rádio Farol, com o programa Primeiro Amor, pastor Plínio tem esse quadro, o Seu Psicólogo, que já é antigo, hein, Plínio? Perfeitamente. Já vamos para 2 anos. Já vamos para 2 anos. É de Deus. Amém. Então, assim, como é um assunto que envolve a saúde pública, que está mexendo com o mundo inteiro, eu acho que todas as instituições, onde existe realmente volume de pessoas, eu acho que tem que haver esclarecimento de informações. Por exemplo, atualmente eu discordo de alguns processos de liturgia, em determinadas igrejas, né? Abraça seu irmão da direita, abraça da esquerda, toque, fale para ele. Vamos trocar o cálice. Né? Troca de cálice ou troca de pão. Para esse momento está delicado. Eu acho que realmente precisa de cuidado nesse sentido. Inclusive o pastor Jacques Balbino, quando ele chegou, ele mudou a questão do cálice para copo descartável, né? Que eu acho que algumas igrejas batistas já fazem isso, alguns outros ministérios. Com esse momento agora, é melhor comprar, ou eu vou, a nossa Santa Ceia é sábado, e eu vou comprar o copo descartável, porque tem um cuidado, por mais que você lave, você não sabe o que pode acontecer. Outra coisa, até nesse momento, por exemplo, que está servindo o cálice, por exemplo, eu estou aqui com a bandeja, eu vou lhe servir, né? Aí, quando você pega o cálice, eu falo alguma coisa. Quando eu falo, eu estou projetando saliva dentro dos cálices. Ou a própria mão que vai pegar no cálice.
né? No caso, né? Tem alguns locais que já são aqueles cálices, inclusive, fechados. Né? Já existe aqueles cálices que é o cálicezinho pronto já. Então, assim, eu já comprei na igreja, na tesouraria, até botei no púlpito também, que é o gel, e para sábado, além de lavar as mãos, vai ter ao lado o álcool, o gel, porque a gente tem que pensar, não é. E a fé e Deus, sim, meu irmão, mas Deus também nos ensinou a vigiar. Claro. A vigiar. Uma coisa não anula a outra. Uma coisa não. Eu não posso brincar. Entendeu? Não é porque Deus guarda a minha casa que eu vou dormir de porta aberta. Não é verdade? Então acho que nós temos que usar o bom senso. Pode até então, a fatalidade, você cochilou ali, mora no condomínio, tudo bem. Mas uma rua que não é condomínio é perigoso. E mesmo os condomínios hoje, a gente tem visto o condomínio sendo assaltado. Porque você sabe, você tem um condomínio, tem ali, né, um porteiro ali na recepção, uma pessoa que realmente não é seu convívio, uma pessoa que está ali armada nem nada, e muitas vezes um bandido desse aproveita a entrada de um carro e entra e realmente faz um estrago, né? Então, assim, eu gostaria também de fazer uma conclamação neste momento para todas as igrejas, todas as instituições, todos os órgãos públicos, shopping, lojas, colocasse na entrada ou nos banheiros, disponibilizasse álcool gel. Mas está faltando, Plínio, no mercado. A procura foi tão desesperada, há um desespero na sociedade, que algumas farmácias está faltando, estão pedindo remessas. Eu fui 3, comprei da 4. Comprei 3 lá para a igreja, vou comprar para as congregações. Então, está faltando. A procura é grande. Outra coisa, muitas vezes, por exemplo, eu vejo aí, né, até nas igrejas, de uma maneira geral, que nos banheiros... Católicas e também evangélicas. De uma maneira geral, não estou aqui particularizando. Mas no banheiro não tem um sabão para você lavar as mãos. Entendeu? E às seja líquido, melhor ainda, né? Sabão líquido, não sabão normal, tem que ser sabão líquido, né? E que tenha uma pia, às vezes não tem pia, não tem sabão, quer dizer, banheiro realmente, que só para dizer que se tem um banheiro. Então eu acho que a igreja, quando você lida com pessoas, tem que ter um cuidado redobrado, para que a igreja não seja um ambiente proliferador, né? Não só da questão do coronavírus, mas outras viroses que existem por aí, né? Então que se disponibilize sabão líquido, né? Pia para lavar as mãos. Mas aí é o governo, né? No caso, nesse momento, em órgãos públicos, o governo tem que bancar isso aí. Existe talvez uma verba, porque é uma calamidade pública. Então, por exemplo, o Conselho dos Médicos, o Conselho de Psicólogos, ou alguns outros conselhos que está na área médica ou mental, tem que também conscientizar a população, principalmente de baixa renda, para mudar o seu comportamento cultural. É por isso que eu digo a importância dos líderes, seja do líder religioso, né, seja dos donos de empresa, seja das pessoas que têm posição de liderança, né, todos nós juntos, né, abraçarmos esta campanha de conscientização, de informação, porque a desinformação, ela presta um desserviço. Agora temos que dar uma informação saudável, uma informação não no sentido de gerar um pânico na sociedade, um medo exacerbado que venha comprometer o funcionamento da sociedade, mas passar uma informação de qualidade. Eu não posso mudar esta situação, mas eu posso mudar o meu comportamento em relação a essa situação, tomando os cuidados necessários, né? Fazendo um trabalho preventivo. E aí que eu digo que a igreja precisa realmente tomar esse cuidado. Por exemplo, uma coisa que eu tenho observado, eu estou falando aqui até como cidadão hoje, não estou nem, né, amplificando. Aqui isso. tem democracia. Justamente. Mas, por exemplo, eu às vezes vejo isso. Você sabe que os restaurantes self-service, a maioria dos restaurantes self-service, a comida fica ali totalmente exposta. E eu vejo pessoas com o celular, falando ao celular e fazendo um prato.
Quer dizer, na hora que eu estou falando ali, eu estou contaminando aquelas comidas com a minha saliva. Então, assim, precisa que esses locais, né, as pessoas... Uma boa observação, Plínio. Não, eu já vi isso, eu fico... Não, para o momento, e principalmente. Eu já vi isso, essa cena que eu fiquei indignado. Entendeu? Por exemplo, como é que está uma ilha de comida ali? Meu irmão, para essa porcaria desse celular. Entendeu? Não é ambiente de você estar conversando pelo celular, porque eu boto o celular aqui preso no ouvido e fazendo um prato. Eu falando, quer dizer, eu estou provocando o quê? Saliva em cima da alimentação. Então isso é um absurdo, uma coisa dessa. Entendeu? É isso que eu estou dizendo, que precisamos rever os nossos hábitos, nossos comportamentos. Não é a gente tentar sabe, achando que realmente a coisa é uma loucura. Não. São cuidados básicos que nós precisamos ter cuidado, ter daqui para frente. E não é nem em função disso, mas em função de outras situações. Então, assim, eu acho que é muito importante isso, a questão dessa higienização, lavar as mãos antes de comer qualquer alimento ou não, evitar estar coçando os olhos com as mãos. Agora mesmo você está cometendo uma coisa errada, né? Você está aqui agora coçando os olhos com a mão. Vou ter que comprar aqui para a rádio, né? O gel também. Justamente. Então você não pode coçar os olhos ou levar a mão botar à boca aqui na mesa o gel sem fazer isso. Então eu acho que precisa haver essa conscientização de higiene, que às vezes, muitas vezes as pessoas não têm. Eu vejo as pessoas muitas vezes, eu já vi isso, a pessoa comprar um sanduíche, um passaporte, uma coisa, e fica tirando um pedaço com a mão, muitas vezes sem lavar a mão. Quem não gosta do alface, o quê? Tomate. Né? Tirando com a mão, então termina realmente contaminando o alimento. Então, qual o conselho como psicólogo nesse quadro que o senhor deixa, estamos nas considerações finais, que o senhor deixa para a população, para a família, como agir, como proceder, ninguém está contaminado, mas como evitar algum outro tipo de doença, não só essa situação, mas evitar outros tipos de doença. Qual o seu conselho nas suas considerações finais? Bem, o meu conselho ao povo em geral é que nós tomemos os cuidados básicos com higiene, tanto com a alimentação, com os alimentos, com contato com o outro. Principalmente, eu devo tomar esses cuidados em todos os sentidos, não só de higienizar o alimento, não só de, na hora que eu vou me alimentar, eu lavar as minhas mãos, lavar bem, né? Que os órgãos públicos, as instituições, as empresas tenham essa disponibilidade de ter um banheiro, por exemplo, asseado, com uma certa estrutura, para que as pessoas possam ir lá e usar o banheiro. Às vezes você vai no banheiro, não tem papel higiênico, né? Não tem um sabão. Entendeu? Então eu acho que a população precisa reclamar isso. Se você for no restaurante, se for em qualquer banheiro que não tiver, reclame isso. Então são cuidados básicos que nós temos que ter. Não temos muito o que fazer, né? Eu acho que é um momento também que precisa ter um certo cuidado, uma certa precaução para evitar estar viajando para países, para locais que realmente haja uma infestação maior, né? E nós estamos vendo que realmente é um problema que nós temos que enfrentar de frente e precisa de cada um de nós. Já chegou no Brasil, parece que São Paulo, né? São Paulo tem outra cidade? Bem, existe caso suspeito quase no Brasil inteiro já, caso suspeito. Agora confirmado ainda são poucos casos, né? Mas a coisa está aí, esse carnaval que vamos esperar os 7, 14 dias, né? Para ver, né, se vai acontecer se também. Se isso aconteceu no carnaval, é um perigo para todo o Brasil. Justamente, porque houve grandes aglomerações, as pessoas se beijam, vieram muitas pessoas dos países de fora, né? Que Deus guarde realmente. E outra coisa, a Bíblia diz que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, né? Não resta dúvida. Então você vai ter que ser renovado pela fé, né? E confiar em Deus, independentemente da religião. Justamente. E outra coisa, né? Claro, estamos diante de uma realidade. É lógico que nós não sabemos o dia da nossa morte ou do dia que vamos. Mas para aqueles que acreditam nesse ser superior, né? Que para muitos é desconhecido, para mim esse ser superior é Deus, né? Eu acho que a gente precisa se preparar para esse momento também. Porque a morte ela pode bater a nossa casa
a qualquer momento da nossa vida. Tem pessoas morrendo sem ser do coronavírus, mas por outros problemas de saúde, né? Então, um dia ela vem e ela bate a nossa casa, né? Às vezes aquela pessoa que está doente, ela tem uma sobrevida, e às vezes aquela pessoa que está saudável, achando que realmente não tem problema de saúde, né? Vem um infarto fulminante, vem um problema de saúde e ele vai embora. Então eu acho que é importante isso, né? Que a minha fala é nesse sentido, no sentido de nada de pânico, nada desse medo exagerado, né? Não vamos, agora vamos fazer o que é possível, vamos tomar a iniciativa dos cuidados básicos, com a alimentação, com o contato com o outro, com o cuidado pessoal mesmo. E se eu estou, por exemplo, gripado, se eu estou tossindo, eu evitar, por exemplo, ir para um local que tem aglomeração de gente. Então tem cuidado, entendeu? Sim, claro. É melhor me reservar, porque às vezes as pessoas precisam pensar no outro. Então uma pessoa contaminada pode contaminar o quê? Uma multidão. Então é essa a minha fala, é essa a minha preocupação. E a palavra como profissional de esperança, qual é a frase? Olha, com Deus nós venceremos todas as coisas. Não existe problema que Deus não possa resolver. Então a nossa confiança, a nossa esperança deve estar acima de todas as coisas em Deus, que pode todas as coisas, que controla tudo. Mesmo diante dessa desgraça, desse problema que está acontecendo no mundo inteiro, uma coisa digo: Deus tem o controle de tudo. Muito bem, quero aqui agradecer. Final do programa Painel Alagoas. Amanhã, outros entrevistados. Já estamos com agendamento para metade de abril. Isso é credibilidade, isso é confiança em uma programação, isso é confiança em uma rádio democrática. Aqui, líderes comunitários, vereadores comunitários, prefeitos comunitários, conselheiros tutelares, secretários, deputados, vereadores, pessoas, lideranças comunitárias, psicólogos, advogados, médicos. Então tudo isso é um somatório de credibilidade que nos credencia. Em janeiro, nos credenciou para o 11º lugar em toda Maceió, com as rádios possantes, e em fevereiro agora continuamos, mas aumentamos mais a questão da audiência, que eles mandam ao relatório, Rádios Net, e isso também, o quadro, o seu psicólogo, tem contribuído para o crescimento também dessa audiência aqui, que é a Rádio A Voz. Esse mês estaremos completando 11 meses. Que bom, eu só tenho a parabenizá-lo pelo excelente trabalho que você vem fazendo aqui na Rádio A Voz FM 87.9, e fico feliz em poder estar dando aqui a minha singela contribuição. O meu muito obrigado de estar participando mais uma vez deste quadro, o seu psicólogo. Um abraço a todos. É de Deus.